Maravilha poder iniciar mais um ano na presença do Senhor, diante dessa igreja que nós amamos tanto, temos tanto carinho. Tive aí alguns diazinhos de férias, descansando um pouquinho, e agora ter essa graça de poder iniciar mais um ano aí, aqui, neste lugar, revendo algumas pessoas que eu não via desde o ano passado, revendo agora, é bom demais estar na casa do Senhor. Queria pensar com vocês aqui, nós estamos com a proposta de pensar o reino, pensar o contexto do reino, é o reino de Deus que nós estamos pensando, vamos pensar durante o ano de 2022, é uma proposta que Jesus trouxe, a mensagem central de Jesus foi sobre o reino. E eu tenho falado aqui, falei na virada do ano, falei hoje pela manhã, nossa mentalidade ocidental não entende muito de reino, porque não é o nosso sistema de governo, e aí a gente precisa trabalhar isso com uma certa intensidade, para a gente poder entender um pouco o que Jesus queria falar. Mas hoje eu queria falar com você, agora de noite, fazendo também uma avaliação um pouco do que foi o ano de 2021 na sua vida, na minha vida, na nossa vida, na vida da humanidade, para que a gente possa entrar para o ano de 2022 diante de algumas certezas, fazendo até possíveis projeções diante da fé que nós temos, com base naquilo que nós já vivemos. Então, por isso, eu te peço que você abra a sua Bíblia no segundo livro do Crônicas, segundo Crônicas, no capítulo 20. Segundo livro do Crônicas, capítulo 20, é uma história muito conhecida de todos nós. É uma história onde o povo de Judá, ele passa por um grande livramento. Livramento esse que você passou também no ano de 2020, 2021, só para citar como exemplo, porque a nossa vida é um eterno livramento. E aí, por isso que eu gostaria que você pegasse esse texto e fizesse essa ponte com esse tempo de livramento que nós passamos, e nós vamos pensar, meditar sobre esse tempo, experimentando ou vivendo um grande livramento do Senhor. Diz assim o texto: depois os filhos de Moabe e os filhos de Amon, com alguns de Meunitas, vieram à peleja contra Josafá. Então vieram alguns e avisaram a Josafá, dizendo: grande multidão vem contra ti, da além do mar e da Síria. Eis que já estão em Hazazon Tamar, e que é em Gedir. Então Josafá teve medo e se pôs a buscar o Senhor, e apregoou jejum em todo Judá. Judá se congregou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá veio gente para buscar ao Senhor. Pôs-se Josafá em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo, e disse: ah, Senhor, Deus dos nossos pais, porventura não és tu Deus nos céus? Não és tu que dominas sobre todos os reinos dos povos? Na tua mão não está a força, poder, não há quem te possa resistir. Porventura, ó nosso Deus, não lançaste fora os moradores desta terra diante do povo de Israel, e não deste para sempre a posteridade de Abraão, o teu amigo? Habitaram nela, e nela edificaram um santuário ao teu nome, dizendo: se algum mal nos sobrevier, a espada por castigo, peste, fome, e nos apresentaremos diante desta casa e diante de ti, pois o teu nome está nesta casa, e clamaremos a ti na nossa angústia, e tu ouvirás e livrarás. Agora, pois, eis que os filhos de Amon e de Moabe, os de monte de Seir, cujo as terras não permitisse que Israel invadir, quando vinham da terra do Egito,
Mas deles se desviaram e não os destruíram. Eis que todos dão pago, vindo lançar-nos para fora da tua possessão, que nos deste em herança. Ó, meu Senhor, acaso não executarás tu o teu julgamento contra eles? Porque em nós não há força para resistirmos essa grande multidão que vem contra nós, e não sabemos nós o que fazer. Porém, os nossos olhos estão postos em ti. Todo Judá estava de pé diante do Senhor, como também as suas crianças, as suas mulheres e os seus filhos. Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Jeazael, filho de Zacarias, filho de Benania, filho de Jeiel, e disse: dai ouvido, todo Judá, e vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, ao que vós diz o Senhor: não temais, nem vos assustei por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas de Deus. Amanhã descereis contra eles, e eis que sobem pela ladeira de Ziz, encontrá-lo-eis no fim do vale, defronte ao deserto de Jeruel. Neste encontro não tereis que pelejar. Tomai posição, ficai parados e vede o salvamento que o Senhor vos dará. Ó Judá e Jerusalém, não temais, nem vos assusteis. Amanhã saíreis ao encontro, porque o Senhor é convosco. Então Josafá se prostrou com o rosto em terra, e todo Judá e os moradores de Jerusalém também se prostraram perante o Senhor e adoraram. Dispuseram-se os levitas, dos filhos de Coatita, e os coreitas, para louvarem ao Senhor, Deus de Israel, em voz alta, sobremaneira. Pela manhã cedo se levantaram e saíram do deserto de Tecoa, e saíram eles, e pôs-se Josafá em pé diante, e disse: ouve-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém, crede no Senhor nosso Deus, estareis seguros, crede nos profetas e prosperareis. Aconselhou-se com o povo e ordenou os cantores para o Senhor, que, vestido de ornamentos sagrados e marchando à frente do exército, louvassem a Deus, dizendo: rendei graça ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Tendo eles começado a cantar e dar louvores, pôs o Senhor emboscada contra os filhos de Amon e de Moabe e os do monte de Seir, que vieram contra Judá e foram desbaratados. Porque os filhos de Amon e de Moabe se levantaram contra os moradores do monte de Seir, para destruir e exterminar, e tendo eles dado cabo dos moradores de Seir, ajuntaram uns aos outros a destruir-se. Tendo já Judá chegado ao alto que olha para o deserto, procurou ver a multidão, e eis que eram corpos mortos, que jaziam em terra, sem nenhum sobrevivente. Vieram Josafá e o seu povo para saquear os despojos, e acharam entre os cadáveres riquezas em abundância e objetos preciosos. Tomaram para si mais do que podiam levar, e 3 dias saquearam os despojos, porque era muito. O 4º dia se ajuntaram no Vale da Bênção, onde louvaram o Senhor. Por isso chamaram aquele lugar de Vale de Bênção até o dia de hoje. Então voltaram todos os homens de Judá e de Jerusalém, Josafá à frente deles, e tornaram para Jerusalém com alegria, porque o Senhor os alegrara com vitória sobre os inimigos. Aleluia. Vieram para Jerusalém com aludes e harpas, trombetas para a casa do Senhor, e veio da parte de Deus o terror sobre todos os reinos daquelas terras, quando ouviram que o Senhor havia pelejado contra os inimigos de Israel. Assim o reino de Josafá teve paz, porque Deus lhe dera repouso por todos os lados. Aleluia. Com base nesse texto aqui, o que nós vimos, uma multidão se levanta contra Josafá, contra Judá, e eles clamam, buscam ao Senhor, e Deus vem e fala: olha, fique aí,
tome uma posição, bote os cantores, vamos louvar e eu vou dar a vitória para vocês. E Deus dá a vitória para eles começam lá, os inimigos, lutarem entre si, depois morre, um mata o outro, morre todo mundo, fica ninguém, no final só sobra os despojos, sobra riqueza para eles, diz o texto. E eles saem cheios de dinheiro, cheios de riqueza, cheios de alegria e cheios de paz. Olha que coisa maravilhosa. Parece aquela canção que nós entoamos, né? Deus se realize no ano que vai nascer. Um dinheiro no bolso. Quem não gosta, né, meu irmão? Eu vou falar para você, esse ano vai ser o ano da riqueza. Aleluia. Olha, Helder. Eu vim até com uma gravata parecida mais ou menos de ouro aí, né? Mas eu tomar posse desse negócio aí, né? 2022, meus irmãos, o ano do restabelecimento da economia. Vamos acreditar nisso, cara. Vamos acreditar que em 2022 essa Covid vai passar, o comércio vai voltar, a indústria vai voltar, o Brasil vai crescer, em nome de Jesus, meus irmãos. No meio da luta, no meio da guerra, no meio do pânico, no meio do terror que estava aqui, Josafá vencendo, olha o que Deus fez, virou tudo. E, meus irmãos, parece brincadeira, mas você que está nos visitando aqui pela primeira vez nessa igreja, nós temos levado muito a sério, nós levamos muito a sério essa questão da busca diante de Deus e poder viver o melhor de Deus para a nossa vida. Não é daquela história aí que você está vendo aí da teologia da prosperidade. Estou brincando aqui a questão da riqueza. É claro que o texto nos dá essa autonomia para falar isso, mas é muito mais do que a riqueza material que a gente tem pregado nessa igreja, muito mais do que o dinheiro. Isso seria muito pouco diante da bondade de Deus, a gente ficar falando aqui de dinheiro, muito pouco. Nós temos muito mais riquezas em glória em Jesus Cristo do que ficar falando de riqueza material, né? Você sabe disso, você que nos visita nessa noite, mas é interessante pensarmos da possibilidade que Deus traz no meio da luta. E principalmente você que nos visita, você que está nos acompanhando aí de casa, essa igreja aqui, ela pôde viver essa ou parte desta realidade. Nós vivemos, os membros dessa igreja, essa igreja prosperou, meus irmãos, eu falo isso sem nenhuma arrogância, trazendo a realidade, essa igreja prosperou no meio da pandemia como nunca prosperou nos últimos anos. Nos anos recentes, ela deu um salto de qualidade nos últimos anos. Quem está aqui na igreja sabe, pelo menos aí, nos últimos 10 anos, a gente deu um salto de qualidade, de quantidade aqui, no meio de uma luta mortal que o mundo vivia. Isso aqui, gente, os livramentos que Deus nos deu em 2020, 2021, para nós, povo dessa igreja aqui, mas não teve essa história de blindagem, de uma redoma de ouro. Muita gente aqui pegou Covid, aqui, um monte de gente, eu mesmo, minha família toda, foi um momento complicado, mas o Senhor nos livrou e podemos dizer, Ebenezer, amém, irmão? Deus. E tivemos um avanço em diversas áreas. Por isso que eu gostaria de pensar com vocês, porque a gente entra mais um ano, 2022, e os profetas do inferno estão aí, apregoando o caos, dizendo que 2022 vai ser isso, vai ser aquilo, agora tem uma nova variante, o ômicron, o Deu, não sei o quê, está aí, irmão, está aí. Agora tem um H3N não sei quanto, né, que está por aí, e a gente fica vivendo essa pressão na cabeça, quando nós temos um Deus, meus irmãos, que está pronto para nos guardar e nos livrar. É por isso que eu queria pensar com vocês nessa noite, vivendo o livramento de Deus. É isso que esse texto nos mostra. E como é que a gente pensa? Você já viveu isso, você está aqui, você já passou aí. Então, como é que vai vir em 2022? Gente, a gente não sabe se essa Covid vai passar, se vai vir outra variante. Provavelmente vai vir outra variante. A última parece que teve não sei quantas, 100 ou mais de 100, um negócio assim. Então, está aí, a gente vai precisar conviver, aprender a andar com máscara, aquela coisa toda, coisa que a gente não está aprendendo, né? A questão do higiene, né? Das mãos.
A gente começou a aprender a lavar as mãos agora, né? É verdade, gente. Eu vou dizer, você quando ia almoçar, no máximo, você dava aquela passada daquela aguinha ali vai para mim que você passava álcool gel. Então, a gente está aprendendo isso agora, e isso é bom para a gente. Esse texto vai nos ensinar algumas coisas que, se vier em 2022, algum desafio, queridos, não tema, nós temos um Deus que nos livra do mal, porque dele é o poder, dele é o reino, dele é o poder, dele é a glória para sempre, amém, amém, irmãos? Creia nisso, e se por pior que seja, pastor, morri, é o maior livramento que você pode receber, entrar nas ruas de ouro, cara, essa é a alegria, essa é a certeza que nós temos. Então não tenha o que temer, se você é um crente salvo em Jesus Cristo, não tenha medo de 2022, creia que Deus tem algo tremendo para a sua vida, entre 2022 sabendo que nós temos um Deus que pode sim nos livrar, porque Ele tem nos livrado até o dia de hoje. Vamos pensar aqui no texto, para viver um grande livramento, querido, nós precisamos ter a consciência dos desafios que estão propostos no mundo para nós, por exemplo, como crente, como pai, como filho, como família, temos grandes desafios, grandes inimigos. Aqui, por exemplo, era Moabe, os moabitas, os amonitas e da montanha de Seir. 3 grandes povos lutando contra Judá. Eles estavam uma multidão, alguém chega para Josafá, olha, está vindo uma multidão aí, Josafá. É uma guerra, é algo grande, é algo que não dá para desprezar, a gente não está brincando aqui com a morte, não é isso, tem guerra espiritual, tem batalha, a gente não pode ficar achando Alice no País da Maravilha, que está tudo bonito, não, tem guerra, meus irmãos, a vida do crente é vida de batalha, e aqui tem 3 grandes nações entrando para lutar contra Judá. Os moabitas, os amonitas, eles são descendentes de Ló, e é um povo traíra, meus irmãos, o texto mesmo vai dizer isso, porque primeiro Abraão intercedeu por Ló para que ele não morresse em Sodoma e Gomorra, você conhece a história. Ló sai de Sodoma e Gomorra, as filhas dele seduzem o pai, e tem filho com o pai, são esses 2 aqui, os moabitas e os amonitas, são filhos dessa relação com o pai. É um povo complicado. Quando o povo de Deus está saindo do Egito e passando para tomar posse na Canaã, o caminho passava pelos moabitas, pelos amonitas, e Deus falou assim, olha, não toca neles não fere, passa, né, não mata esses caras não, porque vocês lembram que quando Josué passou, ele passou, como diz lá no Rio de Janeiro, passou o rodo de todo mundo, né? 31 reis, matou geral e passou. Os moabitas, não, pegou leve com os caras. Agora, esses traíras aqui, eles se levantam contra o povo de Deus. E, gente, é ruim a gente falar isso, né? Mas existe essa possibilidade. Dentro da nossa caminhar, pessoas que a gente cuida, pessoas que a gente ama, pessoas que a gente ora, pessoas que a gente abre a porta da nossa casa e põe lá, dá pão, dá alimento, nos trair em 2022. Talvez lá no seu trabalho, aquele camarada que chegou cru, lá não sabia nada, você ensinou a ele todo o trabalho, toda a dedicação, e daqui a pouco ele está fazendo a tua caveira ali, está tentando puxar o teu tapete. Talvez aquela pessoa, aquele colega de trabalho, ou aquela mulher que você levou lá na sua casa, ela comeu da comida lá da sua esposa, de repente, essa pessoa que você tratou tão bem, está ali cantando o seu marido, ou vice-versa. É o mundo terrível dos amonitas e dos moabitas, pessoas que nos traem, e nós não estamos livres dessas traições. Infelizmente, precisamos estar atentos, meus irmãos. Às vezes, a gente percebe alguns de nós, e principalmente os religiosos, os evangélicos, às vezes a gente parece que, parece que o mundo é um morango, tem luta. A Bíblia mostra de Gênesis e Apocalipse as lutas, os inimigos, e nós precisamos entender que precisamos dos livramentos, que é o tema da mensagem, porque nós temos grandes inimigos. Não podemos menosprezar a guerra espiritual que alguns menosprezam. Pessoas que chegam dentro da nossa casa, meus irmãos,
que a gente precisa ter cuidado. Quem você bota dentro da sua casa? Quem você está andando? Jovens, meninas, meninos, alianças que a gente faz, colegas da faculdade, que lá na frente, se você não tiver cuidado, vai te trair. Então, o texto vai nos mostrar que Judá estava passando por uma trairagem. Mas olha o que o texto nos mostra também, que diante toda essa luta, alguém chega para Josafá, olha, tem traíra aí, cara. Está vindo uma grande multidão aí para tentar nos roubar o nosso ouro, roubar a nossa casa, roubar a nossa família, nos matar. Espírito de morte está aí, Josafá. E Josafá, ele faz algo que é a primeira coisa que eu queria deixar para você em 2021, em nome de Jesus. Ficar atento, cara. Josafá, ele faz algo que é o que nós precisamos fazer diante dessas grandes guerras. Josafá busca ao Senhor com intensidade. Não é aquela oraçãozinha de 5 minutos, não, meu querido, que você faz quando está correndo, saindo de casa, de repente está dirigindo o carro, Senhor, me abençoa. Não é isso, não. É uma oração com intensidade. É a nossa proposta para que o reino de Deus venha na nossa casa, na terra, na vizinhança, da pessoa que mora no apartamento de cima. É a proposta de oração com intensidade, porque nós estamos diante de uma luta espiritual, meus irmãos. E nós precisamos entender isso, que nós devemos buscar a Deus com intensidade, e foi isso que Josafá faz, e Josafá faz isso em coletividade. Bota isso no seu coração. Tem algumas guerras, meus irmãos, que Jesus falou assim, olha, entra no teu quarto lá sozinho, fecha a porta e tal. Mas existem outras guerras, e grandes guerras, nós precisamos aprender a lutar no coletivo, cara. E essa geração individualista que nós vivemos, que você vive, que é tão difícil desenvolver uma amizade, difícil quem tem mais de 5 amigos no nosso dia, difícil, você conta na mão, Paulinho, João, mas quem? É assim. Eu pergunto no consultório de psicologia que eu atendo, falo assim, olha, quais são os seus 5 maiores amigos? Meus irmãos, pasmem nisso que eu vou falar para vocês. As pessoas têm dificuldade de dizer, coisas que são os mais antigos aqui sabem, como era fácil você ter um amigo de datas, de anos, né? Aquele amigo seu de infância, que você morria do lado dele. Hoje, o individualismo do nosso tempo, você fazer uma luta, ter uma batalha como Josafá chama a congregação, diz o texto que Josafá chama todo Judá, e vem também todas as cidades para lutar essa guerra. É uma guerra coletiva, igreja. A guerra em que nós estamos vivendo hoje, bota isso no seu coração, não é uma guerra para o pastor lutar sozinho, em oração no gabinete, não é uma guerra que o nonato vai lutar sozinho, não é uma guerra que a igreja deve assumir e buscar em oração juntos, e aqui o texto vai dizer algo tremendo, mostrando essa intensidade dessa guerra, porque além deles estarem juntos, eles buscaram em oração e jejum, rapaz. Jejum, para você ter uma ideia, o jejum coletivo na Bíblia, são poucos os casos. Aqui Josafá conclama o povo para jejuar. Eu queria, parênteses, mais ou menos parênteses, porque isso está no texto. Aqui em 2022, conclamar essa igreja, para a gente fazer um jejum coletivo, irmãos. Você pode dizer amém, cara? Ah, pastor, eu não sei o que é jejuar, eu sou crente batista, eu já ouvi isso, hein? Eu sou batista, batista jejua porque Jesus jejuava, João Batista, Paulo, Moisés, Elias, por que eu não posso jejuar? Você é mais do que Jesus, cara. Os grandes homens da fé, os grandes horários da fé, jejuaram. Às vezes a gente não... Os irmãos, aguarde aí. A gente vai conclamar essa igreja para entrar num jejum aqui, gente. E vocês vão ver coisa tremenda acontecer nesse lugar, cara. Porque a briga é coletiva, cara. É todo mundo. O teu problema é o meu problema, porque é isso que a Bíblia nos diz lá em 1 Coríntios 12. Nós somos um corpo. Se está pegando para você, está pegando para mim, cara. Lembra lá, Alexandre Dumas? Um por todos, e todos por um? Lembra? Isso está em Efésios 4 também. Um só corpo, um só espírito, um só batismo. A igreja, quando um sofre, todos sofrem. A luta que Samuel estava tendo hoje, Mateus, Melissa, Maria José, o Samuel, a esposa dele que está doente.
loucura. Nós todos, nós estamos vivendo isso aqui, Deus seja louvado, porque nós estamos lutando junto, cara. Sofremos junto, estamos lá dentro daquele quarto de hotel, orando junto. Oramos aqui, estou vendo de Flaviane aí, Deus seja louvado, Flaviane, essa recuperação, Deus seja louvado, porque essa luta é nossa, gente. A Cleide está lá, teve uma queda, vai ficar alguns meses sem botar. É a nossa oração, orar pela Cleide, pela recuperação da Cleide. Irmã Miralva lá quebrou, nós estamos orando pela irmã Miralva, quebrou o pulso. Irmã Valdemira passou por uma operação no coração, estamos orando, porque não é problema do filho da irmã da Valdemira que tem que orar por ela, não é, o parente ou da irmã Miralva. Não, somos nós, cara. Sofremos juntos, oramos juntos, e esse texto está nos mostrando, para viver um grande livramento, nós precisamos, gente junto, união, juntos nós somos mais fortes. Eu queria te desafiar a você aumentar o seu leque de amizade, parceiros de oração, alguém que você vai ligar de madrugada, cara, fala, olha, meu amigo, eu estou aqui no hospital, você pode vir aqui, 3 horas da manhã, e você vai lá, cara, porque você está junto, essa briga é nossa, e nós precisamos entender, olha, quer ver um outro exemplo, que eu gostaria de citar aqui, o nosso Brasil, isso aqui é Judá, era uma nação, o nosso Brasil, quantas vezes você orou pelo Brasil, nesse ano que passou? Quantas vezes você jejuou pelo Brasil? Rapaz, o Brasil está passando numa guerra espiritual sem precedente. Eu nunca vi um presidente da República orar, eu nunca vi. Antes de uma reunião de ministérios, os ministros da Alemanha orar, eu nunca vi. A gente está vivendo uma guerra espiritual sem precedente, cara, e que às vezes a gente, como igreja, fica ali. Não, nós precisamos orar pelo nosso Brasil, nós precisamos orar pelo nosso presidente. Eu não estou aqui fazendo campanha de presidente Bolsonaro, nada disso, eu estou falando aqui, pelo que a Bíblia nos ensina a fazer, orar pelos nossos superiores, orar por aqueles que nos governam, ore pelo rei, a Bíblia diz isso, e às vezes a gente não ora, e tem gente até que maldiçoa o rei, loucura, gente. Aí, como é que esse Brasil vai sair dessa? Chegar de repente, quem sabe aqui, se Deus nos der força, se Jesus não voltar antes do 7 de setembro, a gente fazer aqui um jejum pelo Brasil, 7 de setembro, ou antes disso, gente, vai vir eleições aí, cara, jejuar no dia da eleição, sei. Gente, o que afeta a política do Brasil nos afeta, gente. Tem espírito de morte aí no Brasil, e que nós não podemos deixar de orar pelo Brasil, nós, você, eu, nós precisamos orar pela igreja, como coletividade. As pessoas falam assim, mas isso aí não me afeta, não tem nada a ver com isso, eu não sou político, isso é papo, igreja, separação, igreja, Estado. Nós temos que orar pelo nosso país. Isso aqui nos mostra, esse texto nos mostra que além de orarmos na coletividade, orarmos, buscarmos com intensidade a presença de Deus, com jejum, com oração, buscarmos mesmo, nos prostrar diante dEle, o texto vai nos mostrar que Josafá, diante da oração dele, para Deus, e o seu jejum coletivo, junto com a turma, ele faz uma oração bíblica. Gente, isso é fantástico. Talvez é uma outra coisa, uma outra realidade que está fugindo da nossa teologia tupiniquim. As pessoas estão orando coisas que a gente não vê na Bíblia. Pessoas determinando para Deus. Josafá, que na maior humildade, fala, Senhor, o Senhor já fez um monte de coisa aí no passado aí, eu sei que o Senhor tem... Ele faz perguntas retóricas para Deus na sua oração, mas mostrando, respaldado pelo conhecimento que ele tem de quem Deus é na vida dele, de quem Deus fez na história dele. Orar, fazer as nossas orações, coletividade, juntos, com base bíblica, é isso que Josué faz. Josafá faz. E Josafá, além de fazer esse texto, essa oração bíblica, mostrando ali diante de Deus o poder de Deus, transferindo para Deus o poder dele, quem ele era, Josafá faz isso de forma humilde, quebrantado. Olha o que ele diz no verso 2, nosso Deus, acaso não executará tu o teu julgamento contra eles? Porque em nós não há força para resistirmos esta grande multidão que vem contra nós, e nós não sabemos o que fazer. Gente, que oração simples, bíblica
e humilde. É tão diferente dessa nossa geração arrogante, que sabe o que fazer e vai ensinar para Deus o que tem que fazer para Deus. É algumas orações que eu ouço aí na televisão, que eu falo assim, nossa, o cara está acima de Deus, porque ele determina para Deus fazer o negócio. Josafá, ele se coloca, Deus, eu não sei o que fazer. Olha, tem uma multidão vindo aí contra, e eles vão vir, vão matar, eu não tenho poder bélico, eu não tenho o que fazer. Deus, por favor, nos ajuda. Que oração humilde, gente. Talvez uma das grandes características que precisam ser reverenciadas hoje aqui no texto, é essa humildade que tem faltado no nosso tempo. Sabemos demais. O maior conhecimento da história da humanidade está aí, aqui em nós. Uma criança hoje de 7, 8 anos sabe mais do que um rei há um século atrás. Nós temos tanto conhecimento, e esse conhecimento tem gerado em nós arrogância, e arrogância espiritual. Um homem de Deus, um rei, um grande homem de Deus, que fez o que era bom, o texto diz, ele chega para Deus e fala assim, Senhor, eu não sei o que fazer. Você já chegou diante de Deus e falou, Senhor, me livra, porque eu já tentei de tudo. Eu não tenho mais o que fazer, é só o Senhor que pode tirar os meus filhos das drogas, é só o Senhor que pode livrar o meu marido daquela mulher adúltera, eu não posso fazer mais nada, é só o Senhor que pode nos livrar desse patrão, desse chefe aí que está nos perseguindo, eu não tenho poder, não tenho poder econômico, intelectual, eu não posso fazer nada, Deus. Essa é a oração que Josafá faz, é essa busca intensa na coletividade bíblica e humilde, que nós temos visto, não temos visto no nosso tempo. Essa busca com intensidade passa por isso. O texto vai continuar a nos dizer, verso 17, que diz, no encontro, vocês não precisarão lutar. Um grande livramento, meus queridos irmãos, de Deus, ele nos mostra essa característica da não luta nossa, porque é Ele que vai fazer. E eu tenho, você provavelmente já ouviu essa mensagem em alguns lugares, eu queria trazer aqui um outro destaque desse versículo 17, porque provavelmente você já ouviu essa mensagem, que nessa peleja não tereis que pelejar, várias vezes. Eu queria fazer um pequeno destaque que esse texto nos traz aqui, e que às vezes passa batido. Deus fala, aí, através do profeta, que ele não precisaria lutar, a luta era de Deus. Esse livramento, e mais um parênteses aqui do que nós vivemos ano passado, mais do que nunca Deus mostrou quem é Deus, principalmente, eu posso dizer por mim, quem é Deus na minha vida e na vida dessa igreja, porque essa igreja ficou parcialmente fechada, meus irmãos, essa igreja e várias igrejas do mundo, e ainda assim, parcialmente fechada, com toda dificuldade, sem reuniões, sem um monte de coisa, a igreja, Deus mostrou quem Ele era, que nós não pelejamos em 2020 e nem em 2021, não pelejamos, meus irmãos, e Deus deu a vitória, para mostrar quem Ele era, mais do que nunca diante da Covid nós vimos isso, e aqui esse texto vai mostrar, e nós temos dado essa ênfase, que é Deus que faz, meus irmãos, mas eu queria fazer um destaque do verso 17, do versículo 17, que diz, nesta peleja vocês não precisarão de pelejar, outras versões vão dizer, não precisarão lutar, e logo em seguida ele diz, tome posição, igreja do Senhor Jesus Cristo, você que nos visita, você que está em casa aí, às vezes a gente fala assim, não, é Deus que vai fazer, ok, Deus vai fazer, mas Ele pede um posicionamento nosso, cara, Ele pede uma postura da igreja, Ele pede, aqui o texto, tome uma posição, fiquem parados e veja a salvação que vem do Senhor. Deus fala assim, olha, e Josafá, diante desse entendimento de tomar uma posição, ele pegou ali o seu coro, a turma, talvez os mais afinados, não sei, eu estou especulando aqui, e botou lá na frente para cantar ao Senhor. A posição de estar de frente, lá na frente, um pouquinho mais à frente do texto, você vai ver que ele botou a turma à frente, a posição. Igreja do Senhor Jesus Cristo, nós estamos sendo perseguidos, em muitos casos, a gente acaba sucumbindo diante das perseguições.
não nos posicionamos diante daquilo que nós acreditamos. Eu sou crente, sim. Eu sou pastor da igreja. Eu acredito na Bíblia. Isso é tomar posição, cara. Eu vi esses dias uma líder, uma entrevista de uma líder aí, parece que ela é religiosa ou evangélica. Eu digo parece porque ela não tomou posição. Aliás, a posição dela foi assim, mais ou menos, sabe? A pessoa meio cheia de dedo diante de um povo esclarecido, né, numa televisão. Aí ela, não, mas é porque, não sei se você me entende, eu acredito em Deus, assim, mandou aquela miguezada assim, né, para não confrontar e tal. Você, minha senhora, eu acredito em Jesus. Essa posição que nós devemos dizer, colocar no nosso carro lá, aquele plástico lá, Jesus vai voltar, ou botar na porta da nossa casa um versículo, o Senhor é meu pastor. Tomar posição, o povo precisa saber que a gente é crente, cara, que a gente acredita em Deus. Eu falo assim, olha, vocês não precisam fazer nada, não precisa lutar, não precisa sair por aí batendo nos outros, ir lá para a guerra, lá no comício, não. Você se coloque numa posição de crente, cara. As pessoas precisam saber que você está nessa batalha. Você não vai ficar se escondendo debaixo daquilo que eu estou fazendo e que eu vou fazer na sua vida, não. Você não vai ficar, Deus vai fazer, eu vou ficar em cá, não. Deus manda Josafá tomar uma posição. Meus irmãos, esses dias, deixando aqui um parênteses, esses dias eu postei essa guerra que nós estamos vivendo de ideologia no nosso Brasil aí, né? Hoje as pessoas têm medo até de falar alguma coisa, porque estão mandando prender todo mundo. E aí, postei lá na página do Facebook, lá, o Maurício, aquele jogador de vôlei, Maurício Souza, se eu não me engano, né? Foi isso, aí teve uma polêmica, aí se envolveu um negócio lá, eu postei lá, peguei a foto dele, botei lá no meu Facebook, falei, Maurício, eu te admirava pelo tal, mas hoje eu te respeito. Coisa assim, simples. Aí vem os comentários. E aí uma defensora dessas aí, falou, Lúcio, ela me conhece, foi minha professora, uma pessoa muito inteligente, você se posicionou, agora vou me posicionar aqui. E veio com aquelas ideias de que não é opinião, aquelas coisas que eles falam aí, né? Não pode fazer isso é homofobia e tal. Querem nos calar, gente. Querem que você não se posicione diante da sua fé, diante daquilo que a Bíblia diz, o que é pecado e o que não é pecado. Ponto. Nós precisamos olhar, a minha opinião, eu não estou falando o que você vai fazer com a sua vida. Eu não estou falando que eu te odeio ou que eu quero te matar. Não, eu estou falando o que eu acredito. Essa é a minha oposição, essa é a minha opinião. E eles estão querendo nos calar, igreja. Não estou só nesse aspecto aí, mas nós temos que nos posicionar diante daquilo que nós acreditamos e com fé, e é claro, com respeito. É claro, vamos respeitar. Cada um faz o que quiser da sua vida. Vamos respeitar, mas eu tenho minha posição. Eu sou um ser pensante. Espera aí. Com respeito, mas eu sou um ser pensante. E aí, postei lá, mas aí a coisa tomou um vulto assim, né? Eu acabei tirando a postagem. Entrou uma senhora lá do Rio de Janeiro, xingou palavrão, xingando a professora. Eu falei, fui lá, apaguei. Não é assim, não precisa brigar, não precisa xingar os outros, porque é facinho, né? As pessoas, a posição, qual é a sua posição? O quê? Você tem sua posição ideológica, política? Você sabe o que você está defendendo? Você sabe qual é aquilo que a Bíblia diz que você deve saber? O texto vai nos mostrar claramente. Josafá, tome uma posição. Igreja do Senhor Jesus Cristo. Jesus, quando está entrando em Jerusalém, montado num jumentinho, o povo começa a cantar, e aí vem alguns caras, falam assim, o chefe lá, né? Assim, Jesus, não sei essa aí, cara. Já viu o que eles estão cantando aí? Jesus falou, olha, se eles não cantarem, cara, as pedras vão clamar. Se a gente não se posicionar diante daquilo que nós acreditamos, as pedras vão clamar no nosso lugar, meus irmãos. Daqui a pouco, nós não vamos poder dizer o que nós somos, vamos ter que cultuar em caverna.
Eu não estou falando para você brigar com ninguém, nem bater em ninguém, é você dizer aquilo que você é e testemunhar da sua fé, seja lá para quem for. Às vezes a gente vai, já contei isso aqui, às vezes a gente vai fazer uma compra no comércio, as pessoas vai fazer um cartão de crédito, sei lá, fazer um crediário, sua profissão, pastor. A pessoa, às vezes, se for do lado das trevas, até dá um susto assim, né? Pastor, né? Pastor, pá, esse dia eu fui fazer uma viagem para o Tocantins, aí parei para almoçar ali em Alto Paraíso, se eu não me engano. Ali é uma região bem mística e tal, né? Aí, quando eu estou saindo do almoço, duas jovens, assim, paradas na estrada, com aqueles cabelinhos, né, esquisitinhos, né? Drag? Esse negócio aí. É um negócio que parece que não tomou banho, ficou aí um tempão, né? É o que eu acho. Quiser botar aí, também. Aí fez assim, olha aí, rapaz. O primeiro olhar que nós temos é, não, vai a pé. Né? Eu falei, vou lá, estou indo para Campos Belos. Aí, eu estou indo para... Era uma cidade depois, eu falei, outra aí. Primeira coisa, olha, eu sou pastor de uma igreja batista, estou indo levar cesta básica para os missionários e fazer trabalho evangelístico lá no Tocantins. Dá logo aquela pancada se posicionar, meu irmão. Botar ali quem você é, cara. Às vezes a gente fica com medo. Não, eu vou ofender. Josafá tomou um posicionamento. Eu quero encerrar aqui dizendo algo tremendo, meus irmãos. Encerrando aqui esse grande livramento. Se posicione. Faça essa oração. Busque intensamente com jejum, com oração, com coletividade, com humildade bíblica. Busque com esse posicionamento diante de Deus. Mas o versículo 21 e 22 diz assim: aconselhou-se com o povo e ordenou os cantores para o Senhor que, vestidos de ornamentos sagrados e marchando à frente do exército, louvassem a Deus, dizendo: rendei graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Tendo eles começados a cantar e dar louvores, pôs o Senhor emboscada contra os filhos de Amon, de Moabe, no monte de Seir, que vieram contra Judá e foram desbaratados. Queridos, aqui está a chave. Aqui está a chave. Josafá pega a turma, fala assim: olha, faz aí o pelotão. Como é que é no exército, aqueles que vão na frente? Qual o nome? Infantaria? Infantaria? Infantaria, bota infantaria aí na frente. Tem infante aí? Não, infante é outra coisa, né? Ou é isso mesmo? É isso. Infante, bota aí na frente aí. O negócio é o seguinte: vocês não vão com arma não, vocês vão marchar e vão louvar. Aleluia, cara. Gente, bota isso no seu coração, cara. Bota isso no seu coração. Uma das coisas que eu achei tremendo esse texto, uma coincidência, parece até besteira, mas vai te ajudar a você decorar esse texto de 2022, porque Crônicas 20, versículo 22. Então é 20 e 22, é o ano que nós estamos vivendo. Ajudar você a decorar. Nesse capítulo 20, versículo 22, Josafá fala assim: olha, vai louvando. A bagaceira está aí, rapaz. A ideologia está aí. A guerra política está aí. As pessoas estão contra a igreja. Se posiciona, marche e louve ao Senhor. Aleluia. Coisa linda, cara. E eles vão na frente. O infante, a infantaria, não com armas, fuzil, mas louvando ao Senhor. Louvado seja o nome do Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Era isso que eles falavam, enquanto marchavam. Enquanto você vai lá para aquele médico, que quem sabe fez aquele diagnóstico passado, enquanto você vai lá para aquela clínica, enquanto você vai lá para o seu trabalho, que aquele chefe está te perseguindo, enquanto você vai lá para o Senado, para a Câmara, lá para o quartel, vai marchando, cara, e louvando.
Oh Deus, quando você entrar na sua casa, está aquela luta lá instaurada pelo inimigo, entra na sua casa louvando, dando graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Começa a adorar ao Senhor diante das batalhas da vida, porque foi aqui que começou a cair os inimigos, foi aqui que eles começaram a lutar entre si, porque eles não se entenderam. Foi aqui no momento que o povo de Deus baixava e louvava, que o inferno entrou em colapso, igreja. Mas esse é um grande desafio para alguns de nós, porque quando estamos diante da batalha, nós temos dificuldade de louvar a Deus. Alguns de nós têm facilidade de reclamar. Paulo e Silas na prisão, Atos, capítulo 16, versículo 25, meia-noite, depois de apanhar, eles louvavam ao Senhor, aleluia. Eu imagino Paulo e Silas lá amarrado, e dê graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre, aleluia. A chave da vitória, meus irmãos, adoração, o posicionamento de Josafá e do povo, foi um posicionamento de se prostrar diante de Deus, e se colocar na dependência dEle em adoração, mas não pararam, eles marcharam. Alguns falaram, no início da Covid, pastor, olha, nós vamos ter que fechar trabalho missionário, olha pastor, a gente vai ter que fechar a igreja, vai ter que reduzir salário dos pastores que estão no campo, a recessão. Meus irmãos, nós avançamos em 2022, nós demos aumento aos nossos missionários, nós fizemos 2 parcerias com 2 missionários que não tinham parceria, nós fizemos o nosso alvo de missões, nós ultrapassamos o nosso alvo de missões, aleluia, porque nós marchamos e louvamos ao Senhor. Não pare, cara. O inferno quer fazer você parar, o inferno quer fazer você desacreditar, ou até mesmo algumas teologias querem fazer você falar assim, não, eu vou deixar com Deus, eu vou ficar aqui, porque é Ele que vai pelejar. Não, meus irmãos, tem a parte humana no milagre, é você marchar com fé, é você andar em direção da tua vitória, e você louvar a Deus. Esse é o pulo do gato, adorar a Deus. Foi isso. É isso que a Bíblia nos ensina lá em Êxodo 14, versículo 15, onde Deus fala para Moisés, por que você está clamando a mim? Diga ao povo que marche, aleluia. Deus está falando para você aqui hoje, nessa noite, marche, avance e louve ao Senhor, adore ao Senhor diante da luta, comece a adorar ao Senhor e marchar diante dos desafios. Não pare, em nome de Jesus. Igreja do Senhor Jesus Cristo, eu creio, à luz desse texto que Deus colocou no meu coração, que nós vamos avançar ainda mais em 2022, aleluia. Mas nós não vamos avançar porque, não, é porque nós estamos na dependência de Deus, orando em coletividade, buscando de forma bíblica, com humildade, tomando o nosso posicionamento como filhos do rei, em adoração, você vai entrar no seu quarto, você vai entrar aqui nessa igreja, e vai orar, e vai adorar ao Senhor, como fez Abacuque, em Abacuque 3, 17 e 18, porque diz, porque ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vide, ainda que decepcione o produto da oliveira, e os campos não produzam mantimentos, ainda que as ovelhas da malhada sejam arrebatadas e dos corrais não haja gado, todavia eu me alegrarei no Senhor, eu exultarei, o Deus da minha salvação, aleluia. O que o prognóstico do médico, o que a ciência está dizendo? Eu vou louvar ao Senhor, aleluia, e vou dizer, Senhor, eu te louvarei, não importam as circunstâncias. Eu queria te convidar a fazer isso agora, convidar a equipe de louvor a adorar ao Senhor. Pense aí no desafio que você tem para 2022, quem sabe encerrar aí, ou entregar uma monografia, entrar uma tese do mestrado, uma dissertação, quem sabe uma promoção, um concurso público. O que você tem aí de desafio para 2022? Comece a adorar ao Senhor, sem ver a vitória, marche em direção,
Não fica esperando cair do céu, não. Vai em direção, em adoração ao Senhor. Faça a sua parte. Marche e adore ao Senhor. O texto, nós já vamos louvar ao Senhor, mas o texto encerra mostrando algo tremendo que eu não vou pregar, só vou citar. O que houve quando eles começaram a louvar a Deus? Os inimigos começaram a brigar entre si. E houve o revés no inferno, cara. Aqueles que pensaram que ia se dar bem, quebraram a cara. Aqueles que pensaram que ia ganhar em cima de você, perderam, e você ganhou em cima dele. Aleluia. Aqueles que pensaram que te dar um prejuízo, que ia fazer você falir, que ia acabar com o seu casamento, meus irmãos. Houve um revés no inferno. A coisa, eles começaram a não saber o que fazer e começaram a lutar entre eles mesmos. O texto vai nos dizer no versículo 23 e 24 isso. O versículo 25 vai mostrar a recompensa do crente que louva, que se posiciona, que adora ao Senhor biblicamente, que busca com jejum. Eles começaram a recolher despojos e despojos, 3 dias colhendo riqueza. Aleluia. Isso é Bíblia. Isso é promessa de Deus para a nossa vida. Buscar ao Senhor, adorar ao Senhor, e a recompensa do Senhor vem sobre nós. Versículos 26 a 28, diz que então, diante daquela vitória, eles começaram a louvar a Deus mais ainda, com alegria, meus irmãos. É ter esse coração grato diante da bondade de Deus. Alguns aqui param, Deus dá a vitória e eles param de louvar. Josafá não, o povo não. Deus abençoe, eles adoraram ao Senhor. Jesus conta que 10 leprosos foram curados, só um voltou para adorar ao Senhor. Em nome de Jesus, Deus vai te dar muitas vitórias nesse ano de 2022, e você vai adorar antes e vai adorar depois com intensa alegria. Aleluia. Antes, a adoração, o texto não diz que eles estavam adorando com alegria. Eu imagino até uma certa preocupação, uma tensão enquanto eles adoravam, mas agora, depois da vitória, o texto diz que eles adoram com alegria. Aleluia. Porque a gratidão a Deus por ter se posicionado, e Deus dado a vitória. E o versículo 29 a 30, encerra dizendo que Deus restabelece a paz. Aleluia. Oh Deus, nós precisamos de paz sobre o Brasil. Deus, nós precisamos de paz no ambiente em que trabalhamos, Deus. Precisamos de paz na nossa casa, Deus. Precisamos de paz nessa cultura política em que vivemos, ó Deus. Restabelece a paz no Brasil, ó Deus. Restabelece a paz no mundo, ó Pai. Ó Deus, que o inimigo veja tudo isso que o Senhor está operando e sinta medo de brigar com a gente. Então a paz se estabelece na igreja, na família, na cidade, no condomínio onde nós moramos. Ó Espírito Santo de Deus, faça isso em 2022, 2023, ó Deus, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, ó Deus, na terra e como no céu. Desça o céu sobre nós, ó Deus. O nosso posicionamento, ó Pai, é de te louvar, de te adorar, e nós vamos fazer isso, como temos feito, ó Deus, nas lutas, lá no quarto do hospital, na UTI, ó Deus, lá no trabalho, na faculdade, nós vamos te louvar, ó Deus, nos posicionando, mostrando que nós somos um adorador de um único Deus vivo e verdadeiro. Por isso, ó Pai, por isso, ó Deus, mostra quem o Senhor é. Mostra o Senhor as tuas mãos de poder e peleja, ó Deus, as nossas batalhas. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu queria convidar a você a ficar de pé e louvar, adorar ao Senhor. Pensando nessas batalhas. É a Covid, é o H3N, não sei quanto. A saúde pública, são as eleições, a recessão, o que se levantam contra você, pessoas que te traíram,
ou que podem vir a te trair, adore ao Senhor. Adore ao Senhor.